Meu nome é Michael. Eu queria perguntar por que o criacionismo ele é tão rechaçado na mídia? Por uma incompreensão do que é realmente o criacionismo e por uma valorização exagerada do evolucionismo. Eu vou retomar um ponto que eu mencionei aqui de passagem, né? Para muita gente, criacionismo é religião, só. É Bíblia, é religião, é crendice, né? E essas mesmas pessoas acham que evolucionismo é ciência, pura e simples, né? E eu creio que isso é bem falso, porque criacionismo também conta com argumentos científicos. Eu mostrei para vocês a foto aqui do Geoscience, né? Aquele instituto lá em Loma Linda, que tem cientistas ali trabalhando full time, né? Então, se não fosse algo científico, não teria nem como manter um instituto de pesquisas em geociências, mantido pela igreja, né? Então, há cientistas criacionistas que fazem boa ciência, pesquisam, são acadêmicos, né? Agora, a gente nunca negou que, por sermos criacionistas bíblicos, a gente também tem como fundamento filosófico a Bíblia, fundamento teológico filosófico, né? É um modelo, repito, que integra ciência e filosofia e teologia. Nunca escondemos isso. Agora, a evolução, será que ela é plenamente científica? Repito, a evolução também se vale de argumentos científicos, claro. E tem aspectos da evolução que são realmente científicos. Seleção natural, por exemplo, é fato. E nenhum criacionista bem informado nega a seleção natural. Se o ser humano mesmo faz seleção artificial com os cães, por exemplo, né? Gatos, na natureza acontece isso também. Senão, como explicar que Adão e Eva tinham uma cor e hoje temos tantas? Negros, brancos, asiáticos, né? Raças amarelas. De alguma forma, houve algum tipo de adaptação ou, aspas, microevolução. E a gente aceita isso muito bem. Agora, somos todos seres humanos, né? Aqueles lá são todos cães. Não mudaram para outro tipo de espécie totalmente diferenciada e tal. Agora, mutações acontecem também. Mas a maioria absoluta delas é deletéria, só detona, não aprimora nada. Dependeria de informação nova para poder aprimorar. E informação, como vimos de manhã, não surge. Depende de fonte informante. Só que os evolucionistas muitas vezes mascaram o fato, ou ignoram o fato, de que o modelo deles também é filosófico. O naturalismo, o que é isso? É a ideia de que tudo poderia surgir naturalmente sem intervenção de um ser sobrenatural. Como se o natural pudesse criar a si próprio, né? De onde veio o natural? As leis. Leis dependem de matéria. De onde vem a matéria? Para que as leis pudessem existir. Isso aí é filosofia. Você não tem como mostrar de forma científica, empírica, como se diz, em laboratório ou por observação, que o naturalismo seria um argumento científico. É filosofia. Então, tanto quanto o criacionismo, o evolucionismo é um modelo também que integra ciência e filosofia, uma visão de mundo filosófica. Só que, infelizmente, a mídia popular não ajuda nem um pouco nessa questão. Eles gostam... Para começar, eu sou jornalista, eu sei como é que funciona, né? Guerra, conflito, sangue vende jornal. E tudo que eles mais querem é vender jornal, vender revista, vender reportagens. Então, é muito legal você criar um ambiente de guerra, né? Guerra entre ciência e religião. Sendo que isso é muito falso. Por quê? O mesmo Deus que nos legou a religião, nos legou a ciência, a boa ciência. E nós, adventistas, criacionistas, não rechaçamos a ciência. Pelo contrário, nós amamos a ciência, a boa ciência e a boa teologia, e cremos que elas podem ser integradas. E eu gosto de citar exemplos históricos, como, por exemplo, de Isaac Newton, Galileu Galilei, e outros que fizeram boa ciência, criaram método científico e eram cristãos. Isaac Newton escreveu um livro tremendo, que é o Estudo sobre Daniel e Apocalipse. Ele é tão preciso nesse livro quanto foi no Principia Matemática, lá, que é sobre física, né? Ele aplicava o mesmo raciocínio matemático às profecias e escreve um livro que é muito parecido com os que nós temos na nossa igreja. Defende o princípio dia-ano, defende o historicismo bíblico. Daniel 8, 2, 9, ele chega muito perto da nossa visão profética ali. É muito interessante. Então não me venha dizer que criacionismo é religião e evolução é ciência e que não dá para harmonizar ciência e religião, porque outros já fizeram isso e outros têm feito isso. Então acho que a mídia, respondendo a tua pergunta agora, dei uma volta, né? A mídia, ela hostiliza o criacionismo porque não conhece o criacionismo. E eu já tive contato com muitos repórteres aí de fora. Hoje em dia eu não dou mais entrevista por telefone. Eu falo assim, ó, você quer mesmo? Eu vou mandar por e-mail. E depois eu vou publicar a íntegra do que eu te mandei. Topa? Se topar, eu aceito. E já fiz isso. Porque no passado, a gente é meio ingênuo, né?
Eu já concedi, por exemplo, o Dr. Rui também Vieira concedeu entrevistas, ele é mais radical, ele não dá mais entrevista. Está muito decepcionado com a mídia. Eu ainda dou, mas com essa condição. Porque a pessoa fica preocupada. Bom, se ele vai publicar depois a íntegra, né? Então eu preciso ser fiel. Distorções lamentáveis, né? A gente já viu isso na revista Época, revista Veja, super interessante. O cara entrevista a gente, mal se dá o trabalho, porque não tem tempo, muitas vezes, né? De se aprofundar na questão e publica ali umas coisas que não tem nada a ver, lamentavelmente. Só para retomar um detalhe e fechar aqui. Esse próprio assunto do manuscrito aí, copta, né? Você viu isso ser capa de alguma revista? Devia ser capa da National Geographic. Devia ter uma reportagem longa lá na Discovery Channel. Devia ser capa da Veja, porque quando descobriram foi capa. Mas eles colocam uma notinha lá com a refutação. Na cabeça da população, aquilo lá ainda é fato, o que Dan Brown escreveu. Porque pouca gente vai saber da refutação a isso aí, né? É lamentável. Mas nós temos uma mídia que é tendenciosa, não só nessa questão, mas em outras, né? Política, educacional e por aí vai. Boa noite. Eu gostaria de saber como explicar através do criacionismo os fósseis que são encontrados e através da mídia são expostos como uma prova do evolucionismo. Resumidamente, para você ter a fossilização de algum ser vivo, é preciso que ele seja sepultado instantaneamente por muita lama e água. Por que instantaneamente? Porque se ele morrer e ficar flutuando, o que acontece com o corpo dele? Apodrece, é devorado, né? Se ele morrer e ficar ali exposto, vai acontecer a mesma coisa. Fizeram testes com corpos de porcos, né? Colocaram debaixo do mar lá, numa jaula, uma gaiola, claro, mortos, né? e em questão de poucos dias, os ossos, inclusive, foram devorados por pequenos crustáceos, camarõezinhos, né? E outros animais, caranguejos, né? E tem gente que come isso, né? São os urubus do mar, né? É rápida a decomposição. Então, para ter fossilização, repito, tem que haver um sepultamento rápido, para que aquela carcaça com o tempo mineralize, aquilo que é orgânico se transforma em mineral, e depois, com erosão, com escavações para fazer estradas e tal, eles descobrem aquelas pedras e dentro há uma impressão exata do animal que ficou preso ali. Isso é um fóssil. Não há como explicar de outra forma a formação de fósseis, senão por sepultamento e lama. E isso nos sugere algo bem interessante. Marcelo, boa noite. E o design inteligente? Como que a Igreja Adventista observa o design inteligente? Com muito bons olhos. Porque vamos diferenciar aqui agora design inteligente de criacionismo, né? O pessoal do design inteligente, eu tenho muitos amigos lá, há até ateus entre eles, sabe? Já vou dizer por quê. Mas a maioria absoluta são evangélicos, né? São até criacionistas. Os defensores da teoria do design inteligente querem simplesmente demonstrar cientificamente que há evidências de que a vida foi projetada por algo ou por alguém. Mas como eles querem ficar estritamente no mundo científico, né, nesse componente científico da coisa, eles não se preocupam com quem é o designer. Porque se você perguntar para um defensor do design inteligente, tá, mas quem é o designer? A ciência não responde essa pergunta. Mas quem pode ser para você? Pode ser até o Deus judaico-cristão. Mas e se for ateu, quem ele pode pensar que é? Pode ser uma raça alienígena que veio aqui e semeou a vida. Entendeu? Projetou lá fora e trouxe para cá. Por isso que tem ateus no grupo, agnósticos também, porque eles acham que não foi Deus, mas foi extraterrestres. Então, eu diria que o design inteligente está contido no conjunto criacionista. Só que é uma visão limitada, né? Nós temos a vantagem de usar os argumentos deles, do design inteligente, e dar a resposta sobre quem é o designer, porque para nós é Deus. A gente usa a Bíblia também como fonte de informação, de revelação. Deu para entender? Então não são nossos inimigos, pelo contrário, são aliados. Só que às vezes eles nem querem ser muito vistos em nossa companhia. Por quê? Nós somos religiosos. E eles têm uma vantagem, eles conseguem entrar mais facilmente nos universos acadêmicos, né, nas universidades. Porque, como eu disse, né, eles não advogam nenhuma religião, não usam Bíblia, não usam nenhum livro religioso, né, eles ficam só no que é científico. Para tentar impedir o trabalho deles, sabe o que a mídia está fazendo? Sabe o que os evolucionistas mal intencionados fazem? O design inteligente é um criacionismo com nome chique. Mentira, porque não é. Criacionismo é religião também. Design inteligente não é religião. É uma teoria científica. Mas aí para blindar
a discussão, para evitar a discussão e para blindar o darwinismo contra um inimigo que é forte, que está no mesmo, né, ali em termos de igualdade, né, de discussão, eles estão dizendo que é um criacionismo novo, com outro nome, para evitar se incomodarem com ele. Deu para clarear? Boa noite, Michelson. Aqui, ó. Cadê você? É Kelsey. Eu queria saber se você poderia explicar para a gente a datação do carbono 14. Ela é confiável? Dá para ficar aqui mais uma hora? Como é que eu vou resumir? Bom, primeiro, eu tenho que falar um pouquinho do método, né, para a gente entender se ele é confiável ou não. Resumidamente, a datação por carbono 14, que é feita com material orgânico, né? Se for uma pedra, não pode ser carbono 14, tem que ser urânio chumbo, né? No caso do material orgânico, ossos, fragmentos de tecidos animais, eles usam o seguinte método. Na atmosfera, você tem nitrogênio 14, que é bombardeado constantemente por radiação solar, raios cósmicos, e ele se transforma num isótopo, carbono 14. Esse C14 é instável. Com o tempo, ele vai perdendo partículas de energia e vai se transformando de novo em nitrogênio, que é estável. Então, você tem dois tipos de carbono aqui no nosso mundo. Você tem o carbono 14, que é instável, e o carbono 12, que é estável. Teoricamente, enquanto um ser vive, ele está absorvendo por respiração e por alimentos, né, água também, quantidades mais ou menos iguais de carbono 12 e 14. Quando o animal ou o ser humano morre, o carbono 12 fica no corpo dele, porque é estável. E o que acontece com o carbono 14? Se decompõe, vira gás, nitrogênio e sai daquela amostra, sai daquele cadáver. A meia-vida do carbono 14 é de 5.000, vamos arredondar, 5.000 anos, tá? Isso é sabido. Então, se você encontrar, vamos fazer um cenário aqui hipotético, se encontrar uma amostra de osso lá, que tem, digamos, 100 gramas de carbono 12 e 100 gramas de carbono 14, quanto tempo tem aquele osso de morte? 0. Ou bem recente, porque a proporção é a mesma praticamente. Ok, você pega aquele osso, vai datar no laboratório e encontra 100 gramas de carbono 12 e 50 gramas de carbono 14. Quantos anos tem essa amostra? 5.000 anos. A meia-vida é de 5.000 anos. Você tem nessa amostra 100 gramas de carbono 12 e 25 gramas de carbono 14. Quantos anos tem essa amostra? 10.000 anos. Ficou fácil? É assim que funciona. Porém, tem alguns detalhes que têm que ser analisados. O que garante que quando aquele bicho morreu, não foi contaminada aquela amostra com carbono 14 ou 12? Vou dar um exemplo apenas. No meu livro História da Vida, tem um capítulo só sobre esse assunto, e eu trato com detalhes isso aí. No Canadá, foi construído um aeroporto, e em volta do aeroporto tinha árvores que tinham sido plantadas, sabidamente, fazia 200 anos. Ok? Depois que o aeroporto começou a funcionar plenamente, alguém teve a ideia de pegar aquelas cascas de árvores e fazer uma datação. Levou para o laboratório e deu milhares de anos. O que você acha que aconteceu ali? Avião tem turbinas, e as turbinas expelem o quê? Monóxido de carbono 12. As árvores estavam perto do aeroporto. O que aconteceu com elas? Foram contaminadas por carbono 12. Se ninguém soubesse que aquelas árvores tinham sido plantadas fazia 200 anos, a conclusão seria de que elas tinham milhares de anos, porque a datação deu isso. Então, quem me garante que uma amostra deixada na natureza, né, durante tanto tempo, séculos, não sofreu contaminação por gases, por outros fatores, né? Inundações, por exemplo, elas podem fazer com que esse carbono também se esvaia da amostra. Depois da Revolução Industrial, muito mais carbono na atmosfera, e uma série de fatores. O método é bem interessante. Teoricamente, ele é confiável. Mas se você passar de alguns poucos milhares de anos, já é complicado de confiar nesse método. Mas, recentemente, aconteceu algo que nos chamou muito a atenção dos criacionistas. Alguém teve a ideia brilhante de fazer uma análise sobre carbono 14 em ossos fossilizados de dinossauros. Nunca ninguém tinha feito isso. Você pode perguntar, mas por que não? Porque eles acham que é absurdo fazer isso. Porque um osso de dinossauro tem milhões de anos. E depois de 1 milhão de anos, depois de 100 mil anos, não é para ter mais nenhuma molécula de carbono 14 em qualquer amostra, porque a meia-vida dela é curta.
Então, não tem nada que absurdo datar por carbono 14 um fóssil de dinossauro. Mas alguém resolveu fazer isso. Aliás, estão descobrindo coisas muito espantosas recentemente, né? Eu tenho publicado isso no meu blog, eu convido você a pesquisar. Tecido mole de dinossauro. Já foram feitas 3, 4 descobertas sobre isso, até mais. Eles aprimoraram as técnicas de investigação, conseguem perfurar um fóssil, e lá dentro, o que eles estão encontrando? Até hemácias, células sanguíneas. Deve ser de um ser humano que se cortou e contaminou a amostra. Não é, porque as hemácias humanas não têm núcleo. E as de répteis têm, e aquelas ali tinham núcleo. Era do bicho mesmo. Mas é inconcebível pensar que um fóssil tenha ainda células sanguíneas. Ou tecido mole, T-Rex. Encontraram tecido mole de T-Rex, com colágeno, com capilares ainda. Esse bicho morreu há milhares de anos, não milhões. Não tem como. Aí fizeram o que eu disse a vocês, começaram a tentar detectar carbono 14. Não é que encontraram? Agora o bicho pega. Estão tentando desacreditar essa investigação. Foi feita por um centro criacionista, sim. Porque os evolucionistas não iam fazer isso. Então eles estão desafiando agora os evolucionistas. Façam vocês também. Peguem lá os ossos, que estavam supostamente totalmente petrificados, mas não estão, e investiguem no laboratório. Se vão mascarar as descobertas, eu não sei. Se vão desacreditar, não sei. Mas tem coisa acontecendo aí que eu creio que vai vindicar o caráter de Deus. E outras descobertas que podem ser feitas, né? Talvez a Arca de Noé mesmo, né? Até agora tudo é mito, tá? Não tem nada assim comprovado, mas nada impede que ela tenha sido congelada lá no Ararat, né? E nos últimos momentos da história, Ellen White fala disso, de descobertas finais que Deus revelaria para convencer os últimos céticos sinceros. E eu creio que isso começa a acontecer e está acontecendo no nosso tempo, né? Deu para entender assim por alto o carbono 14? Eu queria saber qual a opinião cristã sobre as pinturas rupestres e se tem algum autor, escritor, historiador que tem alguma produção relevante sobre o assunto. A primeira coisa que, quando eu analiso esse assunto, é o fato de que eles não eram bestas humanas. Tem pinturas rupestres, como aquelas lá da França, em Lascaux, acho que é essa a pronúncia, né? Lascaux, que são tão bem feitas que as dos egípcios ficavam na poeira. Aquelas pinturas ridículas dos egípcios, né? Do meio de lado, assim, sem perspectiva, né? Eles faziam pontilhismo, faziam pinturas de caçadas, que eu duvido se alguns aqui conseguiriam fazer. Vocês estão evoluídos. Outra coisa, que tinta é aquela? Que pigmento e que fixador são aqueles que eles usavam? Porque a minha casa eu pinto em 3 anos, está toda desbotada quase, né? E eles pintaram coisas que estão lá até hoje. Que técnica era essa, né? A gente entende que aquilo ali é obra de seres humanos, não de hominídeos que não fariam aquilo. A Bíblia sugere lá em Jó que havia uma classe de pessoas que, por terem talvez algum tipo de deficiência mental ou física, eram expulsos do convívio social. No tempo de Cristo já acontecia com leprosos isso, né? Então eles iam morar onde? Jó fala isso, no livro de Jó. Moravam em cavernas, comiam raízes. Eram como que animais, entre aspas, né? Foram animalizados, mas eram seres humanos. E faziam obras de arte, porque tinham algum tipo de inteligência, algum tipo de capacidade artística, né? Recentemente foi descoberto lá nos Estados Unidos, num lugar, chama Katina Bridge, é uma ponte natural assim de pedra. Embaixo dela descobriram pinturas. Não vou falar disso não, vou falar amanhã. Eu já ia estragar uma... Falo? Não falo? A minha esposa falou para não falar. Uma pintura rupestre, só vou falar um detalhe. Eu deixo os detalhes para amanhã. Uma coisa, os detalhes para amanhã. Uma pintura rupestre que detona com o modelo evolucionista. Quer saber qual é? Aguarde. Mas se quiser chegar em casa e pesquisar sobre Katina Bridge, no meu blog também tem lá. Não falei nada. A última pergunta é o pastor que está dizendo. Eu não sou inocente aqui na história. A última pergunta. Aqui, Jurandir, eu queria saber se você tem algum material para indicar, primeiramente, sobre a ideia do multiverso, que Stephen Hawking é um dos que defendem essa ideia, e que é usada muitas vezes para contestar a ideia da sintonia, do ajuste fino do universo. Mas a pergunta, para você sugerir, e a pergunta que eu queria fazer é o seguinte: dentro do cristianismo atual, a gente tem uma ideia
muito ruim do que é ser evangélico, principalmente derivada do carismatismo, do pentecostalismo, de que cristianismo é sinônimo de ignorância, ou de você não querer conhecer as coisas a fundo, não querer fazer ciência séria. E muitas vezes os jovens se deparam com confrontos dentro da universidade que não conseguem responder, ou porque não têm argumentos, ou porque têm medo e vergonha de se exporem, porque vai mostrar quem ele é e ele é meio 007 lá escondido dentro da faculdade. Qual seria a sua orientação para esses jovens que estão no meio acadêmico, que fazem lá a sua medicina, fazem química, fazem física ou qualquer outra faculdade, são contestados, não têm argumentos ou não têm a coragem, às vezes, de se expor e falar por medo do confronto ou porque acham que vão dar um testemunho errado por estarem debatendo sobre esses assuntos? Duas perguntas. Ele foi esperto. A primeira é dos multiversos, né? Você pediu para indicar alguma literatura. Infelizmente, nós não temos físicos escrevendo sobre isso em nosso meio. Praticamente o único que conheço é um amigo meu, pessoal, Eduardo Lutz, que é físico, astrofísico, lá de Porto Alegre. Mas ele não tem livro publicado. A gente tem até cutucado ele para escrever alguma coisa. Talvez ele escreva e a gente não entenda quase nada também. Mas, enfim, essa teoria, eu acho assim um absurdo, porque quando você fala no argumento cosmológico, por exemplo, que é um tremendo argumento para mostrar que Deus existe, que Deus criou o universo, os naturalistas torcem o nariz, acham, não, isso é um absurdo e tal. Aí, para escapar da constatação de que existe um universo finamente projetado para conter vida, com constantes finamente ajustadas, e todo mundo sabe disso, até os evolucionistas, que se você mudasse os parâmetros em apenas uma casa decimal, tudo desandava, né? A gente desintegrava agora aqui, porque dependemos da força atômica, da força da gravidade, né, das constantes cósmicas, enfim, são muito bem ajustadas para a vida existir, para nós existirmos, para a realidade existir. Aí, para fugir da constatação de que esse universo foi projetado, vieram com essa hipótese, que nem teoria é, dos multiversos. O que é? Qual é a ideia? Olha, não existe só um universo, existem bilhões deles. E como existem bilhões, num deles aconteceu. A vida surgiu. Tudo que eles fazem é tentar aumentar as probabilidades, né? Agora você pergunta, e tem alguma evidência dos multiversos? Nenhuma. Tem muito mais evidência de que a Bíblia é a palavra de Deus, de que Deus existe, do que a existência de um multiverso. Só que mesmo assim, para mim, não responde a questão. Eu vou dar um exemplo aqui. Imagina que nessa parede aqui tem uma mosca, e você está a 15 quilômetros daqui e tem que acertar essa mosca com uma flecha. Vai ser fácil? Virtualmente impossível. Então vamos colocar, e tem um monte de furinho ali, né? Então facilita a ilustração. Imagine que cada furo desse é uma mosca. Milhares, milhões talvez de moscas. Facilitou a sua vida? Não, porque você continua tendo que acertar aquela mosca que eu falei lá no começo, porque nesse universo é que tem vida. Então não ajuda nada. Deu para entender? É uma tentativa muito rasteira de tentar jogar o problema para o outro lado. Se existirem, pode ser que a vida surgiu, porque são muitos universos, mas não temos uma evidência sequer deles. Nem Stephen Hawking. É um modelo meramente hipotético que ele propõe. Segunda pergunta, com relação à postura dos nossos universitários, né? Eu vou contar da minha experiência, porque eu passei por lá, numa federal, mas eu tive, posso dizer assim, a bênção de chegar lá como recém-convertido. E como alguém que teve que estudar a fundo o criacionismo, porque eu era evolucionista e eu precisava me convencer. Então, quando eu cheguei lá, muitos argumentos que tentaram usar contra mim, eu já tinha estudado há muito tempo. Ou nem tanto tempo assim. Fazia 2, 3 anos, no máximo, né, que eu tinha estudado esse assunto. O que eu lamento muito é quando encontro um jovem, especialmente da igreja, que vem e diz assim, eu sou ateu. Eu estou fazendo biologia, física, geologia, e lá eu vi que as histórias que me contaram na igreja são muito furadas. Eu fico triste com isso. Porque nós temos muito material, temos muito conteúdo, temos pessoas sérias na igreja, fazendo ciência, escrevendo sobre isso, e a gente às vezes como igreja, eu tenho que fazer aqui uma meia-culpa, né? Eu nunca fiz isso, graças a Deus, mas a gente vê isso na igreja. Não, a evolução é uma bobagem. Você vai perceber que isso é tudo uma bobagem. Não é. Nossos jovens vão encontrar PhDs lá que vão defender com muita propriedade a evolução. E vão chegar lá e vão lembrar que o ancião falou que é bobagem.
desculpa usar o ancião, mas eu estou pensando só num líder da igreja, que falou que era uma bobagem. Não era bobagem. Nós temos que dar argumentos, temos que fazer com que os nossos jovens participem de congressos criacionistas, onde os nossos pesquisadores vão falar, temos que prover literatura adequada, e tem hoje, graças a Deus. Quando eu me converti, tinha muito pouco livro sobre criacionismo, em português. A gente tinha que se virar, indo atrás de material de fora, né? Vídeos, não tinha nada quase. Hoje tem muita coisa. O programa Origens, que bênção que é para a igreja isso aí. Pelo menos assista isso, então, Origens, né? Aí nossos jovens estão envolvidos aí vendo um monte de filmes, um monte de séries, um monte de canal que, na verdade, só defende o naturalismo, a cabeça cheia disso. E não tem uma... Eu tentei nessa palestra mostrar isso, né, pastor? Nós temos que desenvolver uma cosmovisão criacionista forte, robusta, para que quando a gente chega na faculdade, a gente perceba que tudo isso aí que eles estão falando aí, eu já estudei. Eu já sei que não é tanto assim, né? Quem disse que um físico PhD sabe tudo de teologia? Né? Quem disse que um biólogo evolucionista sabe tudo sobre arqueologia? Você tem múltiplas ciências que te ajudam como criacionista a fundamentar essa visão. Então o que nós temos que fazer? Eu não sei, o desafio é para vocês que lidam com jovens, mas é desafiá-los. Eles têm que ler, eles têm que estudar. E quando chegar na universidade, tem que fazer da Bíblia o livro de cabeceira. Porque se o camarada for para a faculdade secular e não ler a Bíblia, não frequentar os cultos e não ter uma comunhão com Deus, ele vai afundar. Não tem jeito. Eu tive que me apegar a Deus fortemente lá, mesmo fazendo um curso que não é tão assim bombardeado como biologia, por exemplo, né? Eu fiz jornalismo, mas mesmo assim, houve momentos em que a coisa foi difícil. Mas a comunhão com Deus nos sustenta, nos mantém. O universitário adventista, que quiser encarar esse universo, tem que andar 2, 3, 4 milhas a mais. Tem que estudar os conteúdos para as matérias, mas tem que ler também livros apologéticos. Ninguém disse que ia ser fácil, mas vale a pena, né?